E no dia do trabalho que todo mundo descansa, o apostador segue trabalhando. Ontem a gente teve um dia aí de trocação, né? A gente ganhou na nossa duplinha marota, né? O nosso criar aposta no jogo do Barcelona. A gente conseguiu pegar algumas aumentadas especiais também lá no nosso grupo. Ganhamos também no handicap do Botafogo. O jogo do Ceará a gente não fez nada. Perdemos meia unidade aqui no jogo do Paysandu. Perdemos uma unidade no jogo do Novo Horizontino. E os gols que a gente queria no CSA e Grêmio acabaram saindo antes do esperado, então a gente ficou menos 0,3 aqui. Não foi um grande dia assim, mas também, diante das circunstâncias de várias zebras que a gente pegou, nenhuma correspondeu, tá tudo certo. Para hoje, pessoal, a gente tem jogos da Premier League, Liga Europa e Copa do Brasil. E hoje eu aviso para vocês, eu vou gabaritar a rodada. A gente tem ido bem nas nossas quintas-feiras aqui, então vamos que vamos analisar todos esses confrontos para vocês. Mais dicas estão lá no nosso grupo gratuito do Telegram e hoje eu vou soltar a carta lá, beleza, galera? Vamos rodar a vinheta aí pra gente poder passar para vocês os palpites desta quinta-feira. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinarius aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando um ótimo jogo que a gente tende a ver aqui do Nottingham contra o Brentford. O Nottingham, ele deu uma caída na tabela de classificação e agora ele está ameaçando de não ir nem para a competição europeia, sendo que há poucos dias ele estava aqui entre os 4 primeiros, figurou durante muito tempo na terceira colocação e essa sequência negativa que acabou derrubando a equipe, muito também por conta da subida dos adversários. O time acabou de ser eliminado também na FA Cup para a equipe do City, são 3 derrotas nos últimos 5 jogos, mas a equipe se recuperou na Premier League, conseguindo uma vitória muito importante diante do Tottenham. O desempenho em casa é dos melhores dessa Premier League. Olha como o time é sólido dentro dos seus domínios, apesar de ter perdido os últimos 2, esse aqui não foi o jogo em campo neutro, né? Apesar de ter perdido para o Everton, no geral, é dos times mais sólidos dentro de casa que a gente tem nessa competição. 9 vitórias, 4 empates, apenas 3 derrotas e só 11 gols sofridos. O Brentford tem uma campanha, inclusive, dentro de casa, olha só, 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Melhorou recentemente. Fora de casa, o Brentford consegue uma campanha que não é tão legal. São 5 vitórias, é um número até interessante, 3 empates e 8 derrotas. É um time que melhorou seu desempenho recentemente também nessa Premier League, com a volta de jogadores importantes, compondo o meio-campo e um ataque que é bastante produtivo. Tem o Imbowo, tem o Weezy, tem o Char, jogadores aí que chegaram jogando bem aí e fazendo esse ataque do Brentford ficar bem perigoso, tá? O Nottingham, ele tem à sua frente jogadores de muito gabarito que fizeram uma excelente temporada durante todo o ano. Chris Wood, Hudson-Odoi, Gibbs White e o Elanga. Todos esses estão disponíveis para o confronto de hoje. Do lado do Brentford, os que eu citei, né? Imbowo, Wisa, Shade e o Dansgaard também. Então é um confronto aqui que eu vejo dois times que tem aqui bons elencos. Mas a situação de ambos no campeonato, ela é oposta, né? O Brentford não faz mais nada no campeonato, nem sobe nem desce. O Nottingham precisa desesperadamente da vitória. As cotações do Nottingham estão até um pouquinho mais altas do que eu acreditava que estariam. E eu vou recomendar para vocês aqui o empate anula. Eu não vou pegar gols, porque olha só que uma média de 1,5 já é baixa aqui dos dois times, 2,5 então muito mais baixa ainda. No Brentford não, mas no Nottingham sim. E o Nottingham é um time muito sólido dentro de casa, sofrendo poucos gols. A gente vai ver as médias aqui, ó. Olha como ele marca muitos gols e sofre pouco. Então a gente fica muito bem defendido nesse empate anula. E eu gosto bastante das chances do Nottingham vencer esse confronto. Um time interessado, muito forte em casa, com o meio-campo combativo, diante de um Brentford que, embora tenha potencial para poder aprontar, acho que dificilmente consegue vencer. E a gente começa aqui com uma aposta que eu gosto bastante. No segundo jogo, a gente tem o Tottenham recebendo a equipe do Bodo, e o Tottenham vem como super favorito para essa semifinal. Tottenham e super favoritismo são duas coisas que não combinam. O Tottenham fez uma temporada muito decepcionante na Premier League. Caíssem 4 times, o Norte estaria ameaçado de rebaixamento, mas a gente tem que ponderar também que o Tottenham sofreu com lesões a temporada inteira. É um time que tem bastante potencial, mas não conseguiu render. Hoje vai no esquema de 4-3-3, com meio campo interessante, com o Bentancur e o Maddison, e à frente com o Solanke, o Kulusevski e o Tel, o jovem jogador que é promissor nessa equipe. Son é dúvida para esse jogo. Foster, Reguilhon, Timo Werner, Kinski e Drauzin estão fora da partida, então mais uma vez o Tottenham vem com desfalques. Ainda assim, o time não venceu muito dos últimos jogos, né? Venceu só 3 dos últimos 10, com algumas goleadas sofridas, inclusive no último final de semana. Mas o foco do
Tottenham está todo na Liga Europa em conquistar esse título. Em todas as declarações do treinador, ele reforça isso. Então a gente não tem dúvidas que o time vai estar interessado nesse confronto. A temporada do Campeonato Norueguês está começando. É uma temporada diferente por conta das questões do Hemisfério Norte. E o Bodo, como tradicionalmente é na Noruega, é um time muito incisivo, um time que não se acanha, que joga pra frente, que busca os gols a todo momento. Não à toa os placares aqui, em geral, são muito largos. E esse time conseguiu se sair bem, fazendo uma boa partida diante da Lazio e no jogo de volta sendo muito valente, porque segurou durante muito tempo. Tomou o gol na prorrogação, foi lá, buscou o empate, depois está 3-0 e classificou nos pênaltis. Então, assim, esse time não vai desistir. Para o jogo de hoje, alguns desfalques relevantes aqui. O Evgen, o Hermersen e o Patrick Berg, todos esses estão suspensos e vão ser baixos aqui nesse jogo, enfraquecendo um pouco esse time. Mais à frente vai ter o Matan, Hulk e também o Rausch. 3 jogadores aqui de gabarito também no 4-3-3. Então eu espero um confronto bastante ofensivo. O Bodo não pode sentar em cima de um resultado, porque senão vai tomar tamancada. O Tottenham é um time que defensivamente sofre muitos gols, cede chances dos adversários. Então eu gosto das chances do Bodo conseguir finalizar aqui, eventualmente até marcar. Acho que tem gol dos dois lados ou 3 gols do Tottenham. A linha está em 3,5. Eu vou buscar o mais de 2,5 gols ao vivo aqui nesta segunda partida. Terceiro jogo a gente tem o Bilbao e o United. Cara, daqui vai sair o favorito para a final, tá? O Bilbao já foi campeão dessa competição, um time muito sólido, fazendo uma boa La Liga também, um time que é muito perigoso, que tem um forte poder de marcação, um bom treinador e, inclusive, o United nas últimas 15 eliminações de competições europeias, 10 delas foram para o time da La Liga. Então, é um estilo que incomoda os Red Devils aí. Os irmãos Williams são um grande poderio ofensivo dessa equipe, principalmente o Nico Williams, Sanadi comandando o ataque e o Sunset é a principal baixa para o confronto de hoje nesse 4-2-3-1 de um time que vai classificar para a próxima Liga dos Campeões no Campeonato Espanhol e que tem um desempenho em casa extremamente sólido, é o desempenho do Bilbao aqui. O United, por sua vez, oscilação durante toda a temporada, também um time brigando contra o rebaixamento, se cair sem 4 vai ser salvo, mas também um time que conviveu com lesões a temporada inteira, de um elenco que já não é tão forte. O Ruben Amorim está tentando fazer milagre lá e ele tem um elenco que não é dos mais robustos. Ainda assim, é um time que tem potencial e que está invicto nesta competição. Eu vou falar para vocês, é um milagre o United estar aqui por todo o futebol apresentado nessa temporada. O Bilbao é uma equipe muito sólida, com poder de marcação muito grande e que tem a oportunidade de jogar a final em casa, né? Se eu não me engano, a final da Liga Europa é no San Mamés. O foco do United muda na competição da Liga Europa. Eles jogam um futebol melhor, mas ainda assim eu vou recomendar o empate no do Bilbao. O time está se apresentando de forma muito mais sólida. Eu achei que as cotações iam vir para o vencedor do jogo, dando dupla chance para o United. E eu ainda ia balançar para poder pegar, mas esse desempenho em casa contra vários adversários muito fortes, com esse ataque que o Bilbao tem, pode muito bem agredir. O United dificilmente vence os jogos fora e eu acho que a gente está bem defendido aqui. E o United pode muito bem querer empatar para poder tentar buscar em casa, então eu gosto do empate do Bilbao neste terceiro jogo. Indo para a Copa do Brasil, pessoal, eu vou manter a minha estratégia de pegar algumas zebras aqui dentro de casa e a primeira delas é o Operário diante do Vasco da Gama. Eu gosto bastante desse time do Operário, acho que os resultados são piores do que o time produz. Na Série B ele não está bem, perdeu 3 jogos até o momento. O poderio ofensivo me preocupa um pouco, porque vem de 3 jogos sem marcar gols, mas vai enfrentar um Vasco que também vem de 3 jogos sem marcar gols e jogando um futebol fraco. Jogar lá na casa do Operário é bastante complicado, o time tem um poder de marcação muito grande e se conseguir um gol aqui, o Vasco vai ficar em maus lençóis. O Vasco acabou de demitir o seu treinador também, está um pouco perdido, tem desfalques relevantes para essa partida e o Operário é um time que eu, se não puder vencer, acho que pode buscar pelo menos um empate aqui. Se fizer um gol, acho que fica bem defendido, porque essa defesa do Vasco também não engaja tanto, então eu gosto das chances do Operário, não pelos resultados, mas pelo que eu tenho visto a equipe produzir. Acho que as cotações poderiam estar um pouco mais parelhas aqui e o Vasco fora de casa não se sai bem, então vai ter bastante dificuldade na minha visão hoje. O Brusque recebe o Atlético Paranaense e aqui eu também vou no empate do Brusque, invicto desde fevereiro de 2025, obviamente joga um campeonato mais inferior, que é a Série C, mas venceu 2 jogos e empatou 1. Não sofreu gols em 8 das últimas 10 partidas, uma das defesas mais sólidas que a gente tem no momento, vai colocar essa defesa à força diante de um CAP que tem um ataque de bastante qualidade. Mas o Atlético Paranaense hoje não vai contar com seus 3
atacantes titulares. Então o Palácios está fora também o Esquiel e também o Allan Kardec. Então todo o sistema ofensivo do CAP está fora. Outro ponto relevante, na minha visão, é que o CAP tem que preocupar em voltar para a Série A o quanto antes. Tem 3 vitórias e 2 empates. 2 derrotas, quer dizer, na Série B, oscilando no campeonato, e se começar a dividir a atenção com o elenco que já está desgastado, pode custar caro. Copa do Brasil tem todo ano, Série B e Série A é um nível de futebol e de investimento e de valores que o Atlético Paranaense não pode se dar o luxo de perder por 2 temporadas. Então, acho que ser eliminado aqui nem é dos piores. Obviamente é favorito diante do Brusque, mas com esses desfalques ofensivos, eu acredito que o time vai jogar um pouco fechado e o Brusque pode muito bem conseguir aqui pelo menos um empate. Adversário muito duro, marca muito forte, se defende bem, eu vou no dupla chance do Brusque aqui nesse jogo. O Santos recebe o CRB e o Santos vem aqui bastante oscilante, como a gente tem previsto em vários jogos, né? O Santos com dificuldade sem o Neymar, ajustando as muitas contratações que teve, e para o jogo de hoje aqui, o Kleber Xavier só teve 2 treinos e vai comandar a equipe hoje. Ele deve manter a mesma base que jogou diante do Bragantino, com a entrada do Aderlan na lateral direita, à frente com Guilherme, Royzer, Veron e o meu xará, Tiquinho Soares. O CRB vem fazendo uma Série B aqui digna até o momento, né? Conseguiu 3 vitórias, perdeu pro Capo fora de casa, o que é normal, e conseguiu um empate diante da equipe do Paysandu. Só que é um time que tem muito mais dificuldade de jogar fora do que dentro de casa. Pro jogo de hoje também, o treinador vai ter que mexer na escalação do CRB, o Rainer não pode atuar porque pertence ao Santos, o Everton vai ter que assumir a posição. Na zaga, o Luiz Segovia, que jogou bem diante do Atlético Paranaense do Paysandu, deve voltar e formar a dupla com o Henry, e no meio-campo o Fernando Henrique deve dar lugar aí ao Douglas Baggio para tentar alguma escapada. Douglas Baggio, veterano aí de Série B também, tá? O CRB, como eu falei com vocês, é um time perigoso, mas o Santos tem qualidade aqui para poder vencer e boas chances de retomar o caminho das vitórias. O Santos está tendo dificuldade porque a tabela do Santos não foi das mais fáceis, né? Começou fora contra o Vasco, com o Bahia que vem em grande forma, o Fluminense é complicado, ganhou do Galo com uma boa atuação, clássico diante do São Paulo e diante do Bragantino produziu, mas acabou sucumbindo aí dando chances. O Santos dá chances aos seus adversários, esse é o grande risco, mas a vitória do Santos ao vivo aqui para mim é o mais indicado em 1,80 ou mais, ou eventualmente um dupla chance, caso saia atrás antes da gente entrar, tá? Lembrando sempre também que em todos os vídeos nossos, sempre que tiver uma expulsão no jogo antes da gente entrar, a gente aborta a entrada, tá? A gente não faz nenhuma bet em jogos que tiveram expulsão. Se a gente já tiver entrado e tiver expulso, aí não tem muito o que fazer. A gente estava em gols, teve recentemente o jogo do Celta, né? A gente tinha pego o gol, logo em seguida saiu a expulsão e acabaram saindo os gols, a gente deu sorte. Mas se a gente não tá entrando e tem expulsão, a gente fica fora, tá? Criciúma e Bragantino, pessoal, esse é um confronto interessante aqui na minha visão. O Tigre tá oscilando também na Série B, 2 derrotas, 2 empates, apenas uma vitória. É um time que é um pouco limitado na minha visão em termos de jogadores, que não tem um time tão forte assim e que vai ter hoje 4 baixas para o confronto. Eric Popó, Thalisson, Gabriel Novaes, pertence ao Bragantino, não vão poder jogar. E o meia Felipe Matheus também, que é um dos jogadores que eu acho dos principais, também tá fora, tá? Vai jogar o Neto Pessoa, também veterano de Série B lá, mas nada demais. E o Bragantino vem em grande forma, né? São 4 vitórias seguidas, ajustou o seu sistema defensivo, em 3 jogos não sofreu gols. E vem com força máxima aqui para esse confronto sem nenhuma baixa. As cotações estão dando possibilidade aqui do empate no pro Bragantino. Eu gosto da chance do Bragantino vencer aqui, acho que dificilmente perde também. Então eu gosto desse empate anula, achei que as cotações estariam mais altas. O Bragantino lá perde 1,80, 2,30, possibilitando empate anula. Eu gosto bastante. Botafogo da Paraíba e Flamengo, pessoal, esse para mim é o jogo mais difícil da rodada. Para todo mundo é um super favoritismo claro, mas é um jogo 1.500 km de João Pessoa, uma viagem muito desgastante. O Botafogo é dos principais times da região, foi vice, se eu não me engano, acho que pro Souza no estadual. E o Flamengo vai poupar uma porrada. Então o Rossi não joga, vai jogar o Matheus Cunha. Na frente vai ter Juninho, vai ter vários jogadores que não estão acostumados a jogar, ou que não nem viajaram, né? Arrascaeta, Pedro e outros 3 nem viajaram, né? O Alexandre também, De La Cruz. Então o Flamengo que vai hoje é o Flamengo que a gente não tem visto jogar. É muito bem montado pelo Felipe Luiz, é um elenco forte, tem boas condições de conseguir a vitória, mas é um super favoritismo de 1,25. Então, esse jogo aqui, pessoal, a única coisa que eu vou recomendar para vocês é a especial lá do Aposta Ganha, para ter pelo menos um tiro de meta nessa partida, uma odd de 2,50, uma cotação de 1,01 que tá odd de 2,50, é uma campanha para poder atrair novos jogadores. E você tem aí no link do primeiro comentário fixado a dica desta aposta, limitado aí a R$10, para você poder apostar
e para clientes novos, tá? Mas é uma campanha, como eu falei com vocês, para poder trazer e conhecer o produto Aposta Ganha, que já passou aqui no canal e é muito interessante. E tudo dado, né? Entrou, pegou, ganhou, não tem jeito. Ainda tem outras especiais também hoje, como o Bruno Fernandes para chutar gol e o Nico Williams também. Eu gosto bastante de 3,50 turbinada. Então eu tô mandando as melhores turbinadas lá no meu grupo do Telegram e tô indicando essa aqui do Botafogo para ter pelo menos mais de um tiro de meta, né? Pelo menos um tiro de meta no jogo dado aqui para vocês. E se tiver mais dicas desse jogo, alguma especial, vai estar lá no meu grupo. Tá, para poder finalizar, pessoal, Cruzeiro e Vila Nova. O Cruzeiro vai enfrentar aqui o Vila e eu gosto das chances do Cruzeiro aqui nesse jogo, tá? O Cruzeiro não tem feito campanhas e partidas muito boas, mas em casa tem conseguido um desempenho melhor. E o Cruzeiro, ele tem jogado cada vez melhor os seus jogos, né? Não na Sul-Americana não, mas no Brasileirão em casa ele tem mostrado o melhor futebol. O Leonardo Jardim já conseguindo fazer a campanha, é um time um pouco mais digno, mais consistente, rendendo mais ofensivamente, e hoje vai ter a volta do Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão. O Jonathan Jesus pode ser mantido para o Villalba atuar na lateral esquerda. À frente vai ter o Matheus Pereira ou o Gabigol, Wanderson e o Caio Jorge, que está cada vez jogando melhor nessa equipe do Cruzeiro. Vai enfrentar um Vila Nova que está na Série B, muito sólido dentro de casa, venceu os 3 jogos. Inclusive a gente teve a análise aqui deles diante dos últimos 2 jogos aqui. Peguei o menos 0,25. Só que fora de casa não consegue render tão bem assim. Hoje o Tique não vai poder contar com o Jean Mota, e o João Vieira deve ser o substituto, tá? O Igor Henrique também passa a ser opção. À frente tem o Gabriel Poveda, Labandeira e o Júnior Todinho. Este time do Vila Nova, ele é encardido e pode incomodar, sim, a equipe do Cruzeiro. Mas eu tenho visto, como eu falei, o Cruzeiro numa crescente. É um time forte, tá? Com poder de marcação grande, melhorando seu nível de atuação, que está batendo em adversários de nível mais elevado, ganhou do Bahia recentemente, ganhou do próprio time do Vasco, e vai enfrentar um Vila que em casa sim é muito forte, por isso a importância do resultado nesse primeiro jogo, mas que fora de casa não corresponde tanto. Então eu também vou aqui na vitória do Cruzeiro ao vivo a partir de 1,72 ou mais, e eventualmente dupla chance de sair atrás. Beleza, pessoal? Então são os meus palpites para esta quinta-feira. Eu pergunto a você quais os seus, comente aqui. Para mais dicas, link no primeiro comentário fixado no grupo de dicas do Tiquinho. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo aí. Um forte abraço a todo mundo e boa da bola.